Nesta semana, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o Sindijor, que é o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, usou a tribuna para explanar a questão da violência sofrida por profissionais. Infelizmente, muitos profissionais de imprensa no Paraná e também a nível de Brasil vêm sofrendo dos mais diversos tipos de agressões, desde agressões físicas até a questão do seu exercício legal da profissão. Afinal, é trabalho do repórter, enfim, da pessoa que está ali trabalhando, questionar várias questões. E muitos desses que são questionados acabam achando ruim e partem para a ignorância. E detalhe, a maior parte das agressões vem de agentes públicos, agentes que deveriam dar ainda, portanto, uma resposta para a sociedade, já que eles estão trabalhando para o povo, sobre o seu trabalho que está sendo efetuado, sendo executado. Mas não, parte para a ignorância e, infelizmente, os dados de violência vêm aumentando. Um caso bem recente aconteceu com uma colega de imprensa de uma emissora de rádio e que acabou, então, levando o Sindijor para o espaço da tribuna. Esteve lá representando o seu Célio Martins, que é o presidente, portanto, do sindicato, e também a gente vai ouvir aqui a Aline Rios, que é a diretora do Sindijor, falando sobre essa violência, ela trazendo dados aos senhores deputados e pedindo um apoio, para que, então, a nível de Paraná, os deputados possam criar alguma lei, enfim, algo em defesa aí dos jornalistas que atuam em todo o estado. Os primeiros dados que os senhores vão conseguir acompanhar mostram que foram extraídos dos relatórios de violência contra jornalistas, elaborados pela nossa Federação Nacional dos Jornalistas, que desde 1998 divulga anualmente esses levantamentos. Nós podemos perceber que o Paraná mantém uma certa regularidade em relação ao número médio de ataques por ano, com picos verificados em anos eleitorais, principalmente mais recentemente. É importante mencionar também que o Paraná sempre figura entre os estados com mais casos de violências contra jornalistas e atualmente ocupa a 4ª posição nesse perverso ranking nacional. Desde 2013, tem sido crescente ainda o volume de ataques contra jornalistas que atuam na cobertura de temas relacionados ao campo político. Recentemente, ocorreram os picos em 2018 e 2020, o que tem certa relação com o protagonismo que o Estado assumiu no cenário político nacional nesses últimos anos. A nossa federação também registra as reiteradas práticas de violência contra jornalistas. Em 2021, entre os 430 casos registrados, os tipos mais frequentes de violência foram a censura e tentativas de descredibilização contra os profissionais do jornalismo. Essa violência acontece principalmente quando os profissionais estão atuando efetivamente na cobertura dos fatos, quando sofrem agressões, subtração ou destruição de equipamentos, hostilizações, ou em consequência do seu trabalho profissional, com campanhas de difamação pelas redes sociais, exposição indevida de dados, entre outras violências. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também realiza diagnósticos para monitorar a violência contra jornalistas no Brasil. No relatório sobre violência de gênero contra jornalistas, divulgado esse ano, ela mostra que em 2021 ocorreu um ataque com viés de gênero contra jornalistas a cada 3 dias no país. 60% dessas situações envolveram a cobertura política. Outra organização que monitora a violência contra jornalistas é a Repórteres Sem Fronteiras, que coleta e analisa anualmente dados de 180 países. A RSF também mantém atualizada uma classificação mundial de risco em que o Brasil perdeu 4 posições de 2020 para o ano passado, ocupando atualmente a posição de número 111. O Brasil, segundo essa organização, é classificado como um país em situação difícil com relação à liberdade de imprensa, que é o último grau antes da classificação mais grave atribuída por essa organização. A Unesco também avalia continuamente a situação de liberdade de imprensa e, nesse ano, divulgou um relatório de tendências globais de violência contra as mulheres jornalistas. E esses dados, eles confirmam o que as profissionais já sentem na pele no cotidiano. A violência contra a mulher jornalista ela é ainda mais preocupante,
pois sempre vem acompanhada de violências adicionais com cunho machista, sexista, além de trazer implicações para a vida pessoal dessas profissionais, inclusive com ameaças direcionadas às suas famílias e filhos. Elas são as principais vítimas dos ataques virtuais, especialmente aqueles cometidos por agentes políticos, o que é aprofundado diante dos altos índices de impunidade com relação àqueles que praticam crimes contra jornalistas no Brasil. Nós trouxemos também informações sobre a Convenção número 190 da Organização Internacional do Trabalho, vigente desde 2021, que reconhece a violência em todo o ambiente de trabalho, e não só no local físico, o que para nós do jornalismo é de extrema importância. Essa convenção não se encontra ratificada pelo Brasil, e sabendo que alguns dos senhores e senhoras possam ter interesse em se lançar ao Congresso, nós temos também a esperança de que possam nos ajudar nessa luta. A violência contra o jornalista não se encerra em si mesma. O ataque é contra o profissional, quase sempre com a intenção de silenciá-lo, mas essa agressão ela afeta principalmente o direito à informação da sociedade. Bloquear o jornalista numa rede social, hostilizá-lo para se esquivar de uma entrevista ou difamá-lo porque não gostou de uma informação divulgada, sonega o direito da sociedade de ser informada. E as informações apuradas com ética e responsabilidade são essenciais para orientar a sociedade, inclusive para municiá-la no momento de exercer seu direito ao voto. Há um compromisso com relação à transparência pública que passa pela fiscalização de atos públicos e que também, de certa forma, é assegurado pela atividade jornalística. Afinal, não se pode comparar o ato de realizar uma live, por exemplo, falando o que quer e como se quer falar, ao ato de se submeter a uma entrevista jornalística que leva os anseios apresentados pelos cidadãos e cidadãs. Existem várias recomendações realizadas pelas organizações quanto ao enfrentamento à violência contra jornalistas e que passam pelo compromisso das empresas em assegurar o trabalho decente e seguro aos profissionais, mas passa também pelas plataformas e redes sociais que precisam ter respostas mais eficazes a esses ataques e também pelos legisladores que podem e devem se somar a nós nesses esforços, inclusive contratando jornalistas para atuar na comunicação das casas legislativas e em seus próprios gabinetes. É claro, nós também atuamos em defesa das e dos jornalistas, também estamos fazendo a nossa parte. No Paraná, por exemplo, nós temos um protocolo desde 2018, que foi atualizado em 2021, com orientações da nossa federação, coletamos informações, prestamos apoio, acompanhamos os profissionais atacados e tentamos articular ações em rede, como essa iniciativa aqui, que nos trouxe aqui essa casa hoje. A informação jornalística ela é essencial para a democracia, ela respeita o direito à informação da sociedade e, mais ainda, salva vidas.